Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Memo ele está arrasado, logo depois de ter revelado para Isabela que ele era o pai dela, só que o grande problema aí foi que o Fausto acabou na loucura dele, inventando de levar a menina para fora do país. Então no dia seguinte foi aí onde o Humberto, juntamente ali com o Amparo e também o Memo, entraram em contato com o Ricardo, advogado, para que eles entrassem com um processo contra essa atitude do Fausto. Então é aí quando o Memo diz a ele que não queria de forma nenhuma fazer isso, mas que eles não deixaram outra opção para ele. A Amparo depois chama o Humberto e diz que também vai precisar falar um pouco com o amigo dele, advogado, porque ela acabou de pedir o divórcio ao Macário. O Memo fica um pouco confuso e pergunta a ela se ela tem certeza do que está querendo fazer. A Amparo diz que sim, que tem muita certeza, já não tenho nenhuma dúvida mais. O Humberto diz a ela que, sendo assim, ela pode contar com o apoio de todos eles. A Amparo continua dizendo que tem certeza, absoluta certeza do que está fazendo e que inclusive até pediu a ele já o galpão, e o Memo diz a ela que se ele não quiser sair, que avise para ele que ele tira ele lá a pontapé. A Amparo agradece a ele e a todos que estão lhe apoiando e que pelos filhos dela eles sejam muito cuidadosos com esse tema. Ela continua dizendo que essa situação é muito complicada, mas que eles não precisam se preocupar com ela porque ela já vai saber lidar com tudo isso. A Amparo depois diz ao Memo que não se preocupe, que ela vai falar com o Eugênio para que ele diga para onde foi que o Fausto levou a menina, e o Memo diz a ela que se ele disser onde é que ela tá, no mesmo dia ele pega um avião e vai buscar lá a sua filha, sem nem imaginar que a Isabela já está por ali. O Humberto diz a ele que ele espere um pouco e não se aveste nisso aí, porque de agora por diante ele só vai poder fazer o que o advogado dizer que é para ele fazer. O Memo ele fica muito triste com toda essa situação, só que nele imagina que nesse exato momento aí quem vai chegar ali por trás dele é a Daniela e a Isabela. Então eles catucam o Memo para que ele olhe para trás para ver quem foi que chegou. Quando ele olha, ele vê a filha dele ali frente a frente com ele. Muito emocionado, o Memo chama pelo nome dela, diz que lhe ama e olha para Daniela, e eles ficam ali um tempinho se encarando. O Memo aos poucos vai se aproximando, ainda um pouco com medo porque ele não sabe o que é que vai acontecer, mas ele agradece a Daniela por não ter levado ela. Então é aí quando a Daniela diz a ele que não sabe se está fazendo a coisa certa, mas a filha dela pediu para ver ele. Ela continua dizendo que jamais poderia levar a filha dela no meio de tanta confusão assim e com tanta dúvida na sua cabecinha. Memo fica sem resposta e ela continua dizendo que ela também estava com o coração partido logo depois de tudo, depois que ele ousou fazer o que ele fez lá no aeroporto. O Memo diz que estava muito desesperado e tenta explicar para ela, mas a Daniela diz que ele não precisa falar mais nada para ela, não precisa se explicar, porque na verdade é a filha dela que precisa conversar com ele. O Memo se abaixa, fica ali cara a cara com a Isabela e diz que ele também quer muito falar com ela. O Humberto, ao ver que ela está um pouco envergonhada, pede para que ela não se assuste, porque todos eles ali também são da família dela agora. A Isabela fica muito desconfiada e a Amparo diz que ela nem imagina o quanto que todos eles ali precisam dela. A Isabela continua muito envergonhada ali, se escondendo por trás da Daniela, e o Memo pede a ela que por favor que não faça isso, não fique tímida, porque ele quer ver ela e pede para que ela apareça para que ele possa ver ela direitinho. Então ela vai aparecendo e olha para ele perguntando se realmente ele é mesmo o papai dela. O Memo diz a ela que sim, que ele é o papai dela, só que é aí nesse exato momento quando todos eles vão ficar surpresos, porque a Isabela ali fica revoltada e pergunta por que todos eles ali esconderam isso para ela e por que não disseram tudo isso a ela bem antes. Todos ficam em silêncio, encabulados, sem saber nem o que responder, porque todo cuidado com qualquer palavra que sair aí tem que ser bem calculado para não falar besteira. Então é aí quando a Isabela diz que todos mentiram para ela e que inclusive ele, o Memo, falou para ela que iria ajudar ela a encontrar o pai, sendo que na realidade ele era o papai dela. Ela olha para Daniela logo depois de todos ficar em silêncio ali e questiona a Daniela o porquê que ela não falou que o Memo era o seu papai. A Daniela tenta explicar e o Memo ali, para tirar o peso das costas da Daniela, diz a Isabela que não se preocupe, que ninguém ali tem culpa de nada, porque o culpado é ele mesmo, porque foi ele que não quis dizer a ninguém que era o papai dela.
Isabela então questiona ele o porquê ele não queria dizer que era o papai dela. Ele diz porque isso é uma história muito longa e muito difícil e que ele adoraria ali contar tudo para ela. Ela fica em silêncio e o Memo continua dizendo que sabe muito bem que ela está muito confusa, mas que ela pode perguntar tudo, qualquer coisa que ela quiser. Ela então começa a descer uma lagrimazinha do olho dela e ela começa a questionar. O negócio dela é questionar o Memo, perguntando o porquê que ele não disse logo que era o papai dela. Ele fica calado e ela continua ali revoltada, dizendo que sempre quis saber quem era o papai dela e ele mentiu e não disse nada para ela. O Memo então começa a conversar ali com ela, dizendo que inclusive ele tem uma carta da mamãe dela antes que ela fosse para o céu e que lá explica tudo e ele queria mostrar para ela. Ela pergunta se pode ler, ele diz que sim, que é claro, só que está lá na casa dele e chama para que eles possam ir até a casa dele e lá eles possam conversar com mais calma. A Daniela concorda, chama a Isabela de amor e diz que tudo bem, vamos lá agora. O Memo, logo depois que chega lá, ele abre a caixinha, a primeira coisa que pega é essa carta e diz a Isabela que o nome da mamãe dela se chamava Olívia e ela confirma com ele, Olívia? O Memo confirma a ela que sim e que todas as vezes que vem ela na cabeça ali, ele se lembra que ela era muito amorosa, ela era muito feliz e muito bonita assim como ela. A Isabela pergunta se isso é sério. O Memo diz que sim, que é muito sério, alisa o rostinho dela e diz que sim e que tinha um sorriso muito bonito assim como o dela. Então a Isabela pergunta como foi que eles dois se conheceram. O Memo então começa a explicar tudo a ela e que inclusive encontrou ela lá na cidade do México e a Isabela pergunta se eles dois se apaixonaram. Ele diz que sim, que se apaixonou até que um dia ela aceitou viver ali com ele lá no seu trailer e que daí por diante eles começaram a viajar juntos ali o caminho da vida. A Isabela pergunta aí quando foi que ela nasceu. O Memo então começa a explicar a ela que eles namoraram por muito tempo até que um dia as coisas não deu muito certo e por conta do destino eles acabaram ali terminando. A Isabela fica em silêncio e ele continua dizendo que no meio de tudo isso ela nunca disse que ela, a Isabela, já estava lá dentro do seu ventre. A Isabela pergunta então o porquê que ela fez isso. O Memo então diz a ela que ela teve as razões dela, ele não sabe explicar e então a Isabela pergunta a ele então o porquê que a mamãe dela deu ela em doação. Memo fica sem palavras juntamente com a Daniela e a Isabela continua perguntando o porquê que ela deu ela em doação e se a mamãe dela não lhe amava e não lhe queria. Enquanto isso, na cabeça da Daniela ali, ela fica olhando para o Memo, acariciando a sua filha e começa a dizer na sua mente que o que é que está acontecendo ali, que o Memo não pode ser esse monstro ali que eles estão dizendo que ele é. O Memo, depois de um tempinho, diz a ela que sim, que é claro que a mãe amava ela e que lhe amava muito. A Isabela diz a ele que não consegue entender o porquê que ela fez isso e o porquê que ela não quis cuidar dela, e o Memo responde para ela que ela, a mãe dela, descobriu que tinha uma doença que era muito séria. Isabela fica muito tristinha e o Memo continua dizendo que a mãe dela não tinha força suficiente nem saúde para lhe dar o melhor e cuidar dela. Ela continua muito confusa ainda logo depois de tudo isso e o Memo continua falando para ela e diz que ali está a carta onde fala tudo isso. Ela se aproxima, então ele tira a carta do envelope e diz que vai ler para ela. Ele então começa a ler a carta para Isabela, que está dizendo o seguinte: eu estou enferma há muitos anos, mas que isso não é o mais importante que você precisa saber. E logo depois eu descobri que estava grávida e dei à luz a uma menina, eu e seu papai. E ela, a Isabela, pergunta: então és tu? E ele diz sim. Memo continua lendo a carta dizendo que a filha deles dois ali vive com seus pais adotivos e que aqui na carta está o endereço onde ele pode encontrar ela. Ele continua lendo a carta e a Olívia deixou escrito que ele encontre a Isabela e faça o que a doença não deixou ela fazer. Na carta, a Olívia pediu ao Memo que lute por sua filha, que proteja, a ame, porque a filha deles dois precisa dele. A Daniela entra na jogada e diz a Isabela que o que a mãe dela fez por ela foi uma prova de amor e que ela não venha pensar que foi fácil ela fazer o que ela fez, se separar dela. O Memo diz que a Daniela tem toda a razão e que a mãe dela biológica deixou ela com uma família que sempre vai amar ela bastante e para sempre. Ele continua dizendo que a Olívia deixou ela em uma família porque sabia muito bem que eles iriam poder cuidar dela e dar tudo a ela que ela precisasse. O Memo diz a
para ela que agora que encontrou ela, ela também vai ter essa outra família que também vai cuidar ela com muito amor. O Memo continua dizendo para ela que tudo que eles fizeram foi por amar ela e que ele sempre vai amar ela muito. Então ela se levanta, olha para Daniela, olha para o Memo e diz: eu também amo todos vocês, e dá no Memo aquilo que ele sempre esperava, que é um grande abraço com muito amor e sinceridade. Nesse momento a Daniela fica sem palavras ao ver aquela cena e perceber que tudo que falaram de mal ali com o Memo, na realidade tudo é uma grande mentira. Só que o negócio é só a Daniela sair de perto do Guilherme, quando ela chega lá fora já começa de novo a duvidar dele e diz: Guilherme, você é um grande mentiroso e eu não posso cair novamente na sua armadilha. Só que nesse exato momento quem chega ali é o Macário juntamente com a Úrsula e já vai começar a questionar a Daniela, dizendo: o que você está fazendo aqui? Você não já era para estar bem longe? E a Daniela responde ela que sim, mas que as coisas tudo mudaram logo depois que a filha dela descobriu que o Memo era o pai dela. A Úrsula continua endemoniada ali, dizendo um monte de coisa com a Daniela, dizendo que isso é muito conveniente para ela, né? Que agora ela vai ter a desculpa perfeita para continuar ali cercando e procurando o marido dela. A Daniela responde para ela que ela acredite se quiser, mas que se ela pudesse, ela tiraria o Guilherme de uma vez por todas da vida dela e de sua filha, mas que ela acredite se quiser, ela não pode fazer isso por causa da Isabela, porque ele quer muito ela. Ela continua dizendo que não só ele quer, como também a sua filha precisa disso. Só que olha só, a falsidade da gota serena da Úrsula ali, nesse exato momento a Isabela aparece, ela se ajoelha ali e diz que fica muito feliz ao ver ela ali, saber que ela não foi embora, e que fica ainda muito mais feliz ao ver ela assim segurando a mão do papai dela. Ela continua dizendo que o coração dela está gritando e pulando de felicidade, depois pede a Isabela um abraço. Tanto a Daniela quanto o Memo fica ali meio desconfiado com essa atitude da Úrsula. Então é aí quando o Memo pede a ela que por favor que fale com a Amparo, que dê uma sobremesa lá para Isabela, porque ele precisa falar com a Daniela. Ela então se levanta, diz: claro que sim, meu rei, puxa a Isabela e diz que vai agora mesmo. Depois ela fecha até a cara um pouco ali para Daniela. A Isabela, logo depois que chega ali no restaurante, a Amparo fica muito feliz com ela e a Úrsula ali revoltada diz que o Memo quer que ela, a Amparo, sirva para ela uma sobremesa, e a Amparo diz que sim, que é claro, vai fazer isso agora mesmo. O Humberto chama ela de princesa e pergunta logo depois como que ela está e como que ela se sentiu logo depois de ela ter conversado com o papai dela. A Isabela diz que está muito bem e que o Memo lhe explicou tudo. A Isabela continua dizendo que ela acabou entendendo o porquê que a mãe dela deu ela ali em uma doação, justamente é porque ela lhe amava muito. O Humberto concorda com ela e a Isabela continua dizendo que ela só fez isso porque estava muito enferma. Ele concorda e a Isabela diz que ela só fez isso para que ela pudesse ter uma vida ali melhor. A Amparo diz a ela que ela não se preocupe, que agora ela é da família, agora ela é uma Santos. O Humberto diz a mesma coisa, pega ela, coloca no braço e diz que ela é uma Santos, e a Isabela diz que isso é um pouco estranho, né? E a Amparo sorri e diz que sim, mas todos eles amam muito ela. Todos fazem aquela corrente ali se abraçando, só que a Úrsula e também o Macário está ali no canto, fecha a cara revoltado com toda essa situação. De volta lá com o Memo e com a Daniela, o Memo está agradecendo a ela por ela ter permitido ele conversar com a Isabela e que agora ele acredita que ela está um pouco mais calma. Ela diz que sim, porque esse é o efeito que tem ali nas mentiras dele. O Memo fica todo perdido e pergunta: minhas mentiras? Como assim? A Daniela ali revoltada e com a cabeça virada diz ao Memo que ele nem se importa e nem se esforce ali em querer fingir com ela. Ele fica todo perdido ali e ela continua dizendo que sabe muito bem que nada que ele disse para ela é verdade, mas que ela prefere aquela versão ali que ele inventou para a filha dela. O Memo fica olhando para a cara dela sem entender nada porque ela está falando dessa forma, e ela continua dizendo que ela prefere essa versão que ele inventou para a filha dela, porque assim a filha dela vai ter uma recordação muito boa da mãe biológica dela e não realmente do que de fato aconteceu. Memo continua em silêncio sem entender nada, e a Daniela diz a ele que espera muito que nunca, que exatamente nunca ela sabe o que aconteceu de fato com ela. O Memo apenas responde a ela que não entende e não está conseguindo entender o porquê que ela está falando desse jeito. Ela diz que ele deixe de ser fingido ali porque ela já sabe de tudo, exatamente tudo, e que não vai permitir nunca que ele machuque sua filha. O Memo pergunta do que é que ela está falando, só que a Daniela está revoltada ali dizendo que ele nunca, mas exatamente nunca, vai poder se aproximar
aproximar da filha dela, a não ser que tenha autorização dela ou do Fausto. Ele fica em silêncio porque ele tá ali todo perdido e sem ter nem forças para confrontar ela, porque ele não tá entendendo nada, ela não explicou nada para ele, simplesmente ela tá soltando os cachorros em cima dele ali, e ela continua dizendo que ele não se atreva a ver a filha dele ali no meio da rua, porque se ele fizer isso, ela jura, pode jurar para ele que ele vai se arrepender. O Memo então começa a confrontar ela e diz que como assim você vem falar de fugas ruins aí, sendo que era vocês que queriam levar a filha dele embora do país? Ele continua ali agora questionando ela, dizendo que ela mesmo tinha dito que ia levar ela apenas para uns dias de férias e que logo depois descobriu que ela ia embora do país e vem chamar ele agora de mentiroso. Ela fica calada e ele diz que a única pessoa que está mentindo ali é ela. Daniela começa a encher os olhos de lágrimas, ele continua dizendo um monte de coisa e pergunta como que ela foi capaz, como ela conseguiu enganar ele desse jeito. A Daniela, achando que tá com razão ali, logo depois de ela ter ouvido toda aquela palhaçada que o Fausto falou com ela, então ela começa a crescer em cima do Memo e diz que para começar ela não estava cometendo nenhum delito ali, porque eles não precisam de autorização dele para viajar com a sua própria filha, porque eles são os pais legais dela. O Memo então começa a dizer que achava ali ele todo enganado, que o Fausto é quem estava pressionando ela e lhe ameaçando. Olha aí, ela diz que não, que jamais, e ele diz que jamais ele pensou ali que ela tinha tanta maldade assim no seu coração. Ela fica calada e o Memo diz que agora sim ele se deu de conta que ela é igualzinha ao esposo dela. Ela diz que ele não venha querer ali dar uma de bonzinho, porque agora mesmo ela sabe de tudo e que finalmente conhece ele e sabe sua verdadeira face. Ele fica calado e ela diz: sabe o que você é? Você é um verdadeiro lixo. Ele diz que não, que agora mesmo quem não está conhecendo mais ela é ele. Ela diz a ele que ele tenha muito cuidado o que ele vai fazer de agora por diante, porque ela é capaz de fazer qualquer coisa para proteger a sua filha. O Memo não se cala não e diz para que ela saiba de uma coisa, que o pai da Isabela é ele e que ela tenha o seu sangue. Ela fica tentando tomar a voz dele, fica aquela zoada da molesta ali, e ele continua dizendo que ele vai fazer até o impossível para que nunca mais eles voltem a levar ela dele. Ela diz que ele não tem poder para isso, e ele fala que já falou com o advogado e ele vai lutar por ela sim. Ela enche os olhos de lágrimas e pergunta ao advogado, ele diz que sim, que é um advogado e que a Isabela é uma Santos e que ele vai fazer de tudo possível para lutar por ela. Ela começa a gritar com ele, diz que isso é muito bom que ele esteja mostrando a cara dele ali e declara para ele que nunca ele vai conseguir tirar a filha dela. É isso aí, pessoal, tá pegando fogo, Meu Caminho é Te Amar, então não esquece de deixar o seu gostei aí e de se inscrever em nosso canal e clica nesse vídeo que está aparecendo para você, porque é mais uma novidade que ainda virá em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.